Trabalhei remotamente para cuidar do meu enteado que machucou as costas, e então ouvi se gabando para a mãe sobre ter fingido a lesão para me fazer correr como uma serva. Meu enteado tem 25 anos e mora sozinho desde que terminou a escola técnica há 5 anos. Ele trabalha como eletricista e aluga um apartamento a cerca de 1 hora de distância de nós. Eu o conheço há 6 anos e sou casada com o pai dele há 4 desses anos. Quando conheci o pai dele, meu enteado mantinha distância. Os pais dele haviam finalizado o divórcio apenas 18 meses antes e ele não estava pronto para ver o pai com outra pessoa. Nossos primeiros encontros foram estranhos. Ele respondia às minhas perguntas com respostas monossilábicas e evitava contato visual durante os jantares em família. Ele se posicionava o mais longe possível de mim. Uma vez, quando me ofereci para ajudá-lo a mover alguns móveis para seu primeiro apartamento depois da escola técnica, ele pediu especificamente que o pai dele fosse sozinho. Com o tempo, construímos um relacionamento decente, nada extraordinário, mas respeitoso. Ele começou a reconhecer minha presença em reuniões familiares, ocasionalmente perguntava sobre meu trabalho na administração de saúde e até lembrou do meu aniversário no ano passado com um cartão comprado em loja. Isso mudou há 3 meses, quando ele nos visitou em um fim de semana e teve uma discussão acalorada com o pai. Eles estavam na garagem olhando o último projeto de restauração de motocicleta do meu marido, quando as vozes deles ficaram mais altas. Eu fiquei na cozinha, não querendo me intrometer, mas podia ouvir a tensão crescente. Meu enteado saiu da garagem furioso, pegou sua mala de viagem e foi embora sem se despedir. Meu marido me disse mais tarde que o filho o havia acusado de se importar mais com o novo casamento do que jamais se importou com o primeiro. Ele alegou que o pai sempre priorizou seus hobbies pessoais em detrimento do tempo em família, o que acabou afastando a mãe dele. O principal problema no casamento anterior do meu marido era sua obsessão em restaurar motocicletas antigas. Ele passava fins de semana e noites na garagem trabalhando em seus projetos, muitas vezes perdendo eventos escolares e reuniões familiares. A ex-mulher dele reclamava constantemente de ser negligenciada enquanto criava o filho sozinha. Ela queria que ele participasse mais das atividades familiares, mas ele insistia que seu hobby poderia eventualmente fornecer renda extra se ele conseguisse vender as motos restauradas. Ele gastava centenas de dólares em peças todos os meses, procurando componentes raros para modelos específicos das décadas de 1960 e 70. Ele participava de 3 clubes diferentes de restauração de motocicletas e comparecia a encontros de fim de semana 2 vezes por mês. Durante os meses de verão, ele participava de exposições de motocicletas que muitas vezes exigiam viagens noturnas para estados vizinhos. Enquanto isso, a ex-mulher dele administrava a educação, consultas médicas e atividades extracurriculares do filho com assistência mínima. O aspecto financeiro se tornou importante porque a ex-mulher dele frequentemente gastava além do orçamento em roupas caras e decoração de casa. Ela cresceu em uma família rica, então estava acostumada a ter coisas boas. Meu marido me disse que ela regularmente pegava dinheiro emprestado dos pais para cobrir despesas. A casa deles estava cheia de móveis de grife, eletrodomésticos de alta qualidade e obras de arte que esticavam sua renda de classe média até o limite. Isso criou tensão com os sogros dele, que questionavam por que a filha deles tinha que pedir dinheiro quando era casada. Em várias ocasiões, o pai dela fez comentários sobre como um verdadeiro provedor não deixaria sua filha desejando nada. Em um dia de ação de graças, o irmão dela presenteou meu marido com um livro sobre gestão financeira como um presente de brincadeira na frente de toda a família. Seu hobby de motocicleta se tornou um alvo fácil de críticas, rotulado como uma indulgência egoísta enquanto sua esposa lutava financeiramente. As discussões sobre tempo e dinheiro se tornaram mais frequentes e, apesar de estarem juntos desde os 19 anos, eles se separaram quando o filho completou 20. A essa altura, o filho já havia se alinhado com a mãe, vendo a ausência do pai e o hobby como as principais causas dos problemas familiares. Durante o processo de divórcio, sua ex-mulher se retratou como tendo sacrificado oportunidades de carreira para criar o filho, embora ela tivesse trabalhado em tempo parcial durante todo o casamento. O acordo de divórcio concedeu a ela uma parte significativa de seus bens, incluindo metade da aposentadoria do meu marido. Quando meu marido começou a namorar comigo 2 anos após o divórcio, seu estilo de vida mudou visivelmente. Ele ainda trabalha em motocicletas, mas limita isso a 1 noite por semana e sábados ocasionais. Ele reserva tempo para viajarmos e experimentarmos novos restaurantes. Ele se juntou a um curso de culinária que eu estava interessada, embora mostrasse pouca aptidão para as artes culinárias. Ele comparece aos meus eventos familiares sem reclamar e participa de conversas com minha família. Eu aprecio seus esforços, mas entendo por que seu filho se ressente de ver o pai se tornar mais equilibrado após o divórcio. Após a discussão deles há 3 meses, meu enteado parou de visitar completamente. Ele não ligou no aniversário do pai e recusou o nosso convite para uma pequena reunião no dia de ação de graças. Então, na semana passada, recebemos um telefonema sobre sua lesão nas costas. Ele supostamente escorregou em um local de trabalho e precisava de ajuda durante a recuperação. De acordo com sua história, o médico da empresa havia ordenado 2 semanas de repouso na cama em movimento limitado, dificultando a preparação de refeições ou a ida a consultas de acompanhamento. Ele planejava ficar com a mãe inicialmente, mas ela disse que estava viajando a negócios e não voltaria por várias semanas. O pai dele entrou em contato comigo e, apesar dos meus prazos de trabalho para os próximos relatórios trimestrais, organizei para trabalhar em casa para ajudar a cuidar
dele durante o dia enquanto meu marido estava na oficina. Meu marido sugeriu contratar um auxiliar de saúde domiciliar, mas insisti em ajudar pessoalmente. Achei que passar tempo juntos poderia reparar nosso relacionamento. Por 3 dias, preparei suas refeições, levei-o a uma suposta consulta médica, comprei remédios para dor e relaxantes musculares e reorganizei minha agenda de trabalho para atender às suas necessidades. Mudei reuniões de vídeo importantes para horários em que ele estava dormindo, para que eu pudesse me concentrar tanto em minhas responsabilidades profissionais quanto em seus cuidados. Na primeira noite, preparei sua refeição favorita, de acordo com meu marido, bife com batatas assadas. Instalei uma pequena televisão no quarto de hóspedes para que ele pudesse assistir esportes enquanto descansava as costas. Comprei travesseiros adicionais para ajudá-lo a encontrar posições confortáveis e baixei vários livros para meu tablet que ele poderia gostar durante sua recuperação. Quando ele reclamou da firmeza da nossa cama de hóspedes, que agravava a dor nas costas, encomendei um colchão de espuma com memória com entrega expressa. Ontem de manhã, voltei de pegar o café da manhã em uma padaria local e o ouvi falando alto ao telefone no quarto dele. Parei do lado de fora da porta dele quando ouvi meu nome ser mencionado. Ele estava falando com a mãe e rindo de como éramos ingênuos. Peguei meu telefone e comecei a gravar. Ele mencionou estar se candidatando a novos empregos, mas disse que estava aproveitando a situação o máximo possível porque merecia ser cuidado depois de como o pai os tratou. Ele disse especificamente que gostava de me ver correr como uma serva, quando ele podia fazer tudo sozinho. Ele então descreveu como havia praticado andar mancando por causa da dor nas costas quando alguém estava olhando, mas se movia normalmente quando estava sozinho. Ele riu do colchão de espuma com memória que eu havia comprado, chamando-o de um bônus inesperado em seu plano. Quando a mãe perguntou quanto tempo ele pretendia continuar a farsa, ele respondeu: pelo menos 1 mês. Por que não? Pai nos deve depois de todos aqueles anos que ele passou naquela garagem enquanto nós lutávamos. Saí de casa imediatamente e liguei para meu marido. Encaminhei a gravação e expliquei o que tinha ouvido. Meu marido fechou a oficina mais cedo e chegou em casa em 40 minutos. Juntos, confrontamos meu enteado. Quando questionado, ele negou tudo até que eu toquei a gravação. Após várias desculpas fracas, ele finalmente admitiu a verdade. Ele havia sido demitido do emprego de eletricista por aparecer embriagado na casa de um cliente. O cliente, que tinha crianças pequenas, relatou sua condição ao dono da empresa, resultando em demissão imediata. Ele se preocupou que o pai o repreenderia interminavelmente sobre responsabilidade se ele revelasse a verdade. Embora tivesse economias suficientes para cobrir o aluguel por mais 1 mês, ele não queria desperdiçar dinheiro quando podia morar com a família. Inicialmente, ele planejou ficar com a mãe, mas ela havia começado a namorar alguém novo recentemente e queria privacidade. Eles inventaram a história da viagem de negócios juntos, juntamente com uma lesão nas costas, para garantir que o acolheríamos sem perguntas. O planejamento detalhado da farsa deles ficou evidente. Ele havia pesquisado sintomas comuns de lesões nas costas online para tornar sua atuação convincente. A consulta médica para a qual o levei era, na verdade, uma reunião com um amigo que trabalhava em faturamento médico e o ajudou a obter uma cinta para as costas e documentos médicos de aparência legítima. A receita que comprei havia sido escrita por um médico que a mãe dele conhecia socialmente, que concordou em prescrever analgésicos leves sem um exame real, como um favor, o que eu sei que é completamente ilegal. Meu marido expressou decepção, mas disse que se o filho tivesse sido honesto sobre perder o emprego, o teríamos ajudado de qualquer maneira. Ele poderia ter oferecido trabalho temporário em sua oficina enquanto o filho procurava outra posição em sua área. No entanto, a farsa calculada, especialmente me fazendo ajustar minha agenda de trabalho desnecessariamente, cruzou uma linha. Meu marido disse a ele que ele precisava sair de nossa casa no dia seguinte. Meu enteado ficou na defensiva e me culpou por arruinar seu relacionamento com o pai. Ele alegou que eu havia mudado o pai e o fiz escolher sua nova família em vez da família real dele. Ele mencionou o Natal de 2 anos atrás, quando meu marido compareceu à minha reunião familiar em vez do evento na casa da ex-mulher, descrevendo-o como evidência das prioridades mudadas do meu marido. Ele afirmou que o pai havia se tornado fraco desde que se casou comigo, abandonando a dedicação às motocicletas que antes o definia. Esse comentário, depois de tudo que eu fiz para ajudá-lo, me levou ao limite. Eu disse a ele que ele e a mãe eram manipuladores e aproveitadores. Eu apontei que embora a mãe dele não se importasse mais com meu marido, um filho ainda deveria respeitar o pai. Eu disse que ambos eram aproveitadores que só valorizavam meu marido pelo que podiam obter dele. Mencionei que a mãe dele havia passado anos reclamando do hobby do meu marido, mas agora o criticavam por reduzir o tempo gasto nele. Mencionei casos específicos em que meu marido o havia apoiado financeiramente após a escola técnica, incluindo ajudar com o depósito de segurança do apartamento dele e comprar ferramentas especializadas para o trabalho dele. No calor do momento, declarei que, enquanto eu permanecesse na vida do pai dele, garantiria que ele nunca mais se aproveitaria do meu marido, mesmo que isso significasse encorajar o pai dele a removê-lo completamente de nossas vidas. Meu enteado ficou em silêncio, fechou a porta do quarto e não saiu pelo resto da noite. Quando acordamos na manhã seguinte,
ele já havia partido, levando todos os seus pertences. O quarto de hóspedes estava limpo, com a roupa de cama retirada da cama e dobrada cuidadosamente aos pés. O colchão de espuma com memória havia sido removido do colchão e colocado na embalagem original. Ele deixou a chave de casa no balcão da cozinha com um bilhete que dizia simplesmente: "Obrigado por me deixarem ficar." Assumimos que o assunto estava resolvido até que a mãe dele começou a nos bombardear com mensagens de texto e ligações. Ela exigiu que eu me desculpasse por falar com o filho dela daquela maneira, insistindo que eu não tinha o direito de me envolver em assuntos familiares, já que eu não era realmente da família. Ela ligou repetidamente para a oficina do meu marido, forçando-o a instruir seus funcionários a filtrar as ligações. Ela enviou e-mails com longas explicações sobre por que o comportamento do filho dela era justificado, dados os fracassos passados do pai. Bloqueamos o número dela, mas ela continuou nos contatando por meio de outros membros da família e até apareceu na oficina do meu marido. Durante a visita à oficina, ela derrubou um expositor e exigiu falar com meu marido na frente dos clientes. O funcionário dele chamou a polícia quando ela se recusou a sair. Embora ela tenha partido antes que eles chegassem, ela deixou uma carta escrita à mão no carro dele que detalhava todas as maneiras pelas quais ele havia falhado como pai e marido, concluindo com uma ameaça de fazê-lo pagar por me permitir falar desrespeitosamente com o filho dela. Meu marido reconhece que falei duramente, mas acredita que as ações do filho justificavam uma resposta forte. No entanto, ele está preocupado com minha declaração sobre cortar o filho de nossas vidas, pois parecia controladora e ultrapassava limites. Embora eu mantenha a maior parte do que disse, reconheço que aquele comentário específico foi longe demais. Então, sou a babaca por dizer ao meu enteado que garantiria que o pai dele o cortaria de sua vida? Atualização. Agradeço a todos que comentaram minha postagem. Quero esclarecer algo importante. Os pais naturalmente se sentem protetores de seus filhos, independentemente de seu comportamento. Os sentimentos mistos do meu marido sobre meu confronto com o filho são compreensíveis. Se eu estivesse no lugar dele, provavelmente me sentiria em conflito também. Esta situação não é meu marido contra mim, e ambos estamos processando como lidamos com o confronto com o filho dele. Por favor, evitem criticar meu marido nos comentários, ele não tem responsabilidade por esta situação. Após 2 dias de reflexão, meu marido e eu discutimos todo o incidente. Reconheci que minha declaração sobre cortar o filho dele de sua vida foi excessiva, mas mantive que não me desculparia dadas as circunstâncias. Meu marido concordou que não era necessário nenhum pedido de desculpas. Ele acredita que o filho deve um pedido de desculpas a nós dois, especialmente considerando que eu reorganizei minha agenda de trabalho especificamente para cuidar dele. Meu marido confirmou a precisão de minhas observações sobre o comportamento do filho dele, que se assemelha à atitude de sua mãe. Ele se preocupou com esse padrão por anos, mas permitiu por causa de seu amor pelo filho. Durante nossa conversa, meu marido ficou visivelmente chateado ao descrever seus esforços para criar um adulto responsável, enquanto sua ex-mulher minava essas lições. Ele mencionou se sentir responsável pela situação atual porque sua ausência durante a adolescência do filho pode ter contribuído para esses problemas de comportamento. Se ele tivesse equilibrado melhor hobby e família, talvez seu filho tivesse desenvolvido valores diferentes. Ele relembrou como seu filho já havia se interessado por motocicletas também, juntando-se a ele na garagem em raras ocasiões para aprender manutenção básica. Aos 15 anos, o filho pediu uma pequena motocicleta própria, mas a mãe imediatamente se opôs, citando preocupações com a segurança. Em vez de apoiar o interesse dele, ela o matriculou em aulas de tênis e atividades do clube de debate que o mantiveram longe da garagem nos fins de semana. Quando o pai perdeu torneios devido a exposições de motocicletas, isso reforçou a narrativa de que seu hobby tinha mais importância do que as conquistas do filho. Eu assegurei ao meu marido que ele não era o único responsável. Ele trabalhava longas horas em seu emprego regular como engenheiro mecânico antes de iniciar seu próprio negócio de reparo de motocicletas, e seu hobby proporcionava o alívio de estresse necessário. Ele mantinha suas obrigações financeiras e contribuía consistentemente para o fundo universitário do filho. Ele trabalhava em motocicletas em parte porque isso lhe permitia ficar em casa, em vez de sair com colegas de trabalho ou amigos. Sua ex-mulher se recusou a ajustar seus hábitos de consumo, apesar de suas limitações financeiras. Ela redecorava a sala de estar anualmente, comprava veículos novos a cada 2 anos e insistia em férias caras que exigiam meses de economia. Apesar de sua confortável renda de classe média, ela exigia itens e experiências de luxo que esticavam seu orçamento. Quando meu marido sugeriu alternativas mais acessíveis, ela o acusou de limitar seu estilo de vida. Seus sogros regularmente faziam comentários sobre a incapacidade dele de fornecer o estilo de vida que a filha deles esperava. Durante as reuniões familiares, eles apontavam o contraste entre a casa de infância da filha e sua situação de vida de casada. Em vez de se adaptar à realidade financeira, sua ex-mulher pegava dinheiro emprestado dos pais, criando mais tensão. Os empréstimos nunca foram formalizados, permitindo que os pais dela os mencionassem repetidamente como evidência da inadequação do meu marido. Meu marido trabalhava horas extras para reduzir sua dependência da família dela, o que infelizmente reduziu seu tempo em casa. Eu apontei que mesmo agora, com o filho totalmente crescido, sua ex-mulher teve a oportunidade de guiá-lo para a honestidade e a responsabilidade. Em vez disso, ela participou de sua farsa. O filho do meu marido precisa de orientação, mas sua mãe reforça comportamentos problemáticos. Eventualmente,
ele precisará reconhecer que sua mãe não prioriza seus melhores interesses, mas o usa como uma arma contra o pai. Meu marido mencionou que durante o processo de divórcio, sua ex-mulher frequentemente mudava os horários de visita no último minuto, citando os compromissos acadêmicos ou extracurriculares do filho. Quando ele tentava comparecer às funções escolares de forma independente, muitas vezes descobria que os eventos haviam sido remarcados ou cancelados sem seu conhecimento. Sua ex-mulher controlava o fluxo de informações sobre as atividades do filho, limitando efetivamente sua participação na vida do filho, ao mesmo tempo em que criticava sua ausência. Decidimos ignorar outras comunicações de sua ex-mulher, pois nos envolvermos com suas acusações apenas prolongaria o conflito. Se o filho dele escolher se desculpar e reconstruir o relacionamento deles ou continuar seguindo a influência de sua mãe, permanece sendo decisão dele. Atualização 2. 3 semanas se passaram desde minha última atualização. 4 dias após a publicação, a ex-mulher do meu marido apareceu sem aviso prévio na nossa porta da frente às 7h30 de um sábado. Quando eu atendi, ela exigiu saber por que estávamos ignorando suas mensagens. Informei que nem meu marido nem eu desejávamos falar com ela, mas ela me empurrou para dentro do hall de entrada e começou a gritar pelo meu marido. Seu comportamento provocou uma resposta imediata minha. Eu disse a ela que ela não tinha o direito de forçar a entrada em nossa casa. Ela rebateu que este assunto envolvia sua família e declarou que eu não tinha lugar na discussão, assim como eu não tinha o direito de falar com o filho dela como fiz. Ela se referiu a mim como a segunda esposa, em vez de usar meu nome, e sugeriu que eu deveria conhecer meu lugar na hierarquia dos relacionamentos do meu marido. Antes que meu marido chegasse à frente da casa, informei que, embora esta tenha sido sua casa e família, eu me tornei parte desta família quando me casei com seu ex-marido. Lembrei a ela que fui eu quem cuidou de seu filho enquanto ele fingia estar ferido, o que me deu o direito de abordar seu comportamento. Apontei que preparei refeições, reorganizei móveis para acomodar suas supostas necessidades e modifiquei minha agenda de trabalho, tudo por alguém que estava me enganando ativamente com sua cooperação. Meu marido interrompeu nossa troca e instruiu-a firmemente a sair, afirmando que não tinha nada para discutir com ela. Ela ficou cada vez mais agitada, insistindo que ele estava sendo irracional e deveria priorizar seu filho sobre mim. Ela mencionou casos específicos de seu casamento, quando ele escolheu eventos de motocicleta em vez de obrigações familiares, sugerindo que seu comportamento atual provava que ele nunca valorizou as conexões familiares. Quando ele permaneceu em silêncio, ela finalmente ficou sem argumentos e começou a usar palavrões antes de partir. Ao sair, ela ameaçou garantir que meu marido nunca mais veria seu filho. Sua ameaça final confirmou minha avaliação anterior. Ela via seu filho principalmente como uma alavanca contra meu marido, em vez de como um indivíduo com suas próprias necessidades. Decidimos entrar em contato diretamente com meu enteado para compartilhar o que sua mãe havia dito, explicando que ela o estava usando como uma arma em seu ressentimento contínuo contra seu pai. Meu marido também escreveu uma longa mensagem descrevendo sua perspectiva sobre sua história familiar. Ele detalhou suas dificuldades financeiras durante o casamento, as expectativas irracionais de sua ex-mulher e reconheceu suas próprias falhas, particularmente sua ausência das atividades familiares. Ele explicou por que seu filho poderia se sentir mais próximo da mãe e distante dele, mas apontou que um pai que realmente priorizasse o bem-estar de seu filho não incentivaria a desonestidade e a manipulação. Ele descreveu memórias específicas que valorizava da infância de seu filho: ensiná-lo a andar de bicicleta, construir uma casa na árvore juntos em um verão, comparecer à formatura do ensino médio dele. Ele mencionou manter fotos desses eventos no escritório de sua oficina e olhá-las regularmente. Ele expressou seu amor por seu filho, apesar de tudo o que havia acontecido. Meu marido observou que sempre apoiou seu filho financeira e emocionalmente quando solicitado diretamente, incluindo ajudá-lo a se candidatar à escola técnica e comprar seu primeiro kit de ferramentas profissionais. Ele expressou arrependimento por não estar mais presente durante os anos de formação de seu filho, mas enfatizou que seu desejo atual de reconstruir o relacionamento deles era genuíno. Ele concluiu dizendo que respeitaria qualquer decisão que seu filho tomasse em relação ao contato futuro, mas esperava pela reconciliação. Não recebemos resposta por quase 2 semanas. Ontem, meu enteado finalmente respondeu. Ele pediu desculpas por seu comportamento, admitindo que agiu de forma infantil. Ele explicou que apesar de ser adulto quando seus pais se divorciaram, a separação o afetou profundamente. Ver seu pai mudar seus hábitos para um novo relacionamento, quando ele não o havia feito por sua mãe, criou ressentimento. A facilidade comparativa do segundo casamento de seu pai o fez questionar se seu pai realmente havia tentado em seu primeiro. Ele reconheceu que a orientação de sua mãe havia sido equivocada e revelou que eles estavam discutindo frequentemente sobre esta situação. Ela insistia que ele mantivesse distância de seu pai enquanto eu permanecesse na foto, caracterizando qualquer reconciliação como deslealdade a ela. Após ler a mensagem de seu pai, ele sentiu remorso genuíno e pediu outra chance. Ele mencionou ter conseguido uma entrevista de emprego com outro empreiteiro elétrico e queria compartilhar essa notícia com seu pai pessoalmente. Nós o convidamos para jantar neste fim de semana para discutir tudo cara a cara. Atualização 3.
O jantar com meu enteado superou nossas expectativas. Ele chegou pontualmente com flores e uma cesta de presentes contendo especialidades culinárias locais, o que pareceu excessivo, mas demonstrou sua sinceridade. Ao entrar em nossa casa, ele imediatamente começou a se desculpar com nós dois. Ele abraçou o pai por vários minutos, expressando repetidamente arrependimento por suas ações. Ele então descreveu as consequências de nosso confronto. Ao contrário de nossas suposições, ele não estava hospedado com a mãe nessas últimas semanas. Ela havia dito explicitamente que estava morando com seu novo namorado e não queria que ele interferisse em sua privacidade. Suas alegações sobre viagens de negócios foram inventadas inteiramente para facilitar seu engano. Em vez disso, ele estava dormindo no sofá de um amigo enquanto procurava emprego e mantinha contato telefônico ocasional com a mãe. Minhas palavras duras o afetaram profundamente, não porque eram cruéis, mas porque eram precisas. Ele admitiu que minha avaliação da situação o forçou a reconsiderar seu comportamento e a influência de sua mãe. Quando ele contemplou pedir desculpas a nós, sua mãe se opôs fortemente, o que desencadeou várias discussões. Após receber a mensagem de seu pai explicando a história da família de sua perspectiva, ele decidiu avaliar seu relacionamento com sua mãe criticamente pela primeira vez. Ele contou que durante todo o divórcio de seus pais, sua mãe consistentemente retratou seu pai negativamente, descrevendo-o como egoísta e emocionalmente indisponível. Ela referenciou seu hobby de motocicletas como evidência de suas falhas de caráter, sugerindo que ele valorizava objetos inanimados em detrimento dos relacionamentos familiares. Essa caracterização coloriu sua percepção durante seus anos de formação, criando uma narrativa onde seu pai era o único responsável pelo fim de sua família. Quando comecei a namorar o pai dele, sua mãe intensificou suas críticas, sugerindo que seu pai nunca havia valorizado a vida familiar e provavelmente havia buscado outros relacionamentos antes da separação deles. Ela insinuou que a disposição do meu marido em ajustar sua agenda para mim provava que ele era capaz de estar presente o tempo todo, mas havia escolhido não estar para eles. Dado seu relacionamento já distante com o pai devido a compromissos de trabalho e atividades de lazer, essas acusações pareciam plausíveis. Sua mãe explorou essa distância para aliená-los ainda mais. Meu enteado decidiu limitar o contato com sua mãe enquanto trabalha para reconstruir seu relacionamento com seu pai. Ele mencionou que o novo namorado dela parece controlador e frequentemente toma decisões que a afetam sem consulta, ironicamente espelhando o comportamento que ela acusou meu marido durante o casamento deles. Ele conseguiu uma entrevista de emprego com outro empreiteiro elétrico e planeja seguir em frente de forma independente. Após o jantar, ele pediu para ver o projeto atual de motocicleta de seu pai. Eles passaram mais de uma hora na garagem discutindo técnicas de restauração, sugerindo a possibilidade de interesses compartilhados daqui para frente. Aceitei seu pedido de desculpas sem reservas. Aos 25 anos, ele ainda está encontrando seu caminho e as complexidades da lealdade familiar toldaram seu julgamento. Todos cometem erros, especialmente durante períodos turbulentos. O importante é sua disposição em reconhecer suas ações e fazer as pazes. Meu marido parece genuinamente aliviado por ter esta oportunidade de se reconectar com seu filho e estou otimista sobre nosso futuro como família. No fim de semana passado, meu enteado se juntou a nós para uma exposição local de motocicletas, onde meu marido estava exibindo sua restauração recentemente concluída. Isso marcou o primeiro evento público que eles compareceram juntos em anos, e vê-los discutir detalhes técnicos com outros entusiastas sugeriu uma base para reconstruir seu relacionamento. Planejamos um jantar mensal daqui para frente, criando oportunidades regulares para comunicação sem pressão e pela primeira vez desde que os conheço, a conversa deles fluiu naturalmente, sem tensão subjacente.